Boa tarde, turma. Bom momento a todos. A gente vai dar continuidade às páginas do livro de português. A gente estava estudando sobre o predicado verbo nominal e o predicativo do objeto. Na verdade, sobre os predicativos, né? Aqui a gente tem os tipos de predicado. Gente, nós já sabemos que o predicado ele pode ser verbal, pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. Isso ficou apresentado para vocês bem na página 20 do livro, que a gente tem alguns exemplos, e aí a gente tem um exemplo com adição, né? A gente tinha uma frase que era com o predicado verbal, depois a gente juntou mais a outra, que era o predicado nominal, e depois a gente juntou essas duas, que ficou um predicado verbo nominal, ou seja, tem tanto o verbo quanto o nome, certo? Quando uma oração há dois núcleos, sendo um verbo significativo e um predicativo do sujeito ou do objeto, o predicado é denominado predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é composto pela união de um predicado verbal e um predicado nominal. Então, aqui, ó, como a gente vê, no quadro a gente apresenta o predicado verbal sem verbo de ligação e sem predicativo, o predicado nominal com verbo de ligação e com predicativo, e o predicado verbo nominal sem verbo de ligação e com predicativo. Olha só, o predicado ele é o quê? Ele é a declaração que se faz do sujeito, certo? Ele possui verbo, significativo e predicado. E significativo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, predicado verbal, verbo, tudo isso. Certo? Isso aqui é o que pode compor ou não um predicado. Mas o predicado, sendo aquela declaração que se faz a respeito do objeto, ele possui verbo, certo? E esse verbo, ele precisa estar no predicado, porque se o predicado é a ação que o sujeito pratica, obviamente a gente vai ter de ter um verbo, porque o verbo é aquela parte da gramática que indica ação, certo? Então, o predicado ele vai possuir um verbo, certo? Esse verbo ele pode ser significativo, ele pode ser de ligação, ou ele pode ser significativo e predicativo, certo? Então, a gente vai ter sempre o verbo no predicado. Agora, que tipo de verbo vai ser esse? Um verbo significativo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo, verbo transitivo direto e indireto, um predicado verbal, um núcleo, certo? Ou com dois núcleos, um significativo e um predicado verbo nominal e um verbo predicativo. O predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos. Como eu falei para vocês no livro, nesse quadro amarelo, tem dizendo o quê? Que quando uma oração há dois núcleos, sendo um verbo significativo e um predicativo. O predicado é denominado predicado verbo nominal. É um nome, um verbo, uma ação e um nome. Um adjetivo que caracteriza o sujeito ou o objeto da oração. O professor chegou apressado. O professor é o sujeito, óbvio, né? E aí no predicado a gente tem o quê? O verbo, que indica a ação, qual foi a ação do verbo? Chegar. E o predicativo, apressado, certo? Então aqui o verbo ele deu uma característica, certo? Ao sujeito. Só que ele poderia também caracterizar o objeto. No livro, a gente tem, seguindo aqui, o trecho da autobiografia de Helen Keller, escritora e ativista social com deficiência múltipla, auditiva, visual e, consequentemente, ela não poderia falar, né? E aí a gente tem aqui esse trecho da autobiografia dela e algumas questões de interpretação textual e análise sintática para vocês fazerem, certo? Com base no trecho, o que Keller sentia por sua professora. Eu quero que vocês respondam essas atividades e aí eu vou antecipar para vocês a respeito das questões gramaticais. A de interpretação vocês vão responder sozinhos, a gente vê elas amanhã, certo? E as outras de gramática eu vou antecipar para vocês. Releia o trecho abaixo. Foi o gênio de minha professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, que tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Agora indique a predicação do verbo tornar.
O verbo tornar, nesse caso, ele é verbo transitivo direto, como eu mostrei para vocês naquele quadro, certo? Ele é transitivo direto, vejam só. Tornaram tão bonitos os meus primeiros anos de minha instrução. Onde é que está o verbo tornar, gente? Bem aqui no início, ó. Seu amoroso tato que tornaram tão bonitos os primeiros anos. Então, o tornar é verbo transitivo direto. A função sintática de anos de minha instrução, objeto direto. É esse trecho, os primeiros anos de minha formação, é objeto direto. A função sintática de tão bonitos. Aqui a gente está falando de predicativo do objeto. E a classificação do predicado, ele é um predicado verbo nominal. Por que ele é um predicado verbo nominal? Porque ele possui 2 núcleos, e um núcleo está fazendo referência ao predicativo, né? E o outro núcleo é um verbo significativo. Então, a gente tem o verbo tornaram, né? Então, esse verbo, ele é um núcleo, e depois a gente tem o outro núcleo, né, que recebe o nome. Então, aqui ele é um predicado verbo nominal, certo? Qual é a função sintática dos termos em destaque no trecho seguinte? Vejam só o trecho. Foi o fato de ela capturar o momento certo para compartilhar conhecimento que o fez tão agradável e aceitável para mim. Como vocês podem ver, a gente tem em destaque a partícula o, depois agradável e aceitável. O é objeto direto, ok? Depois nós temos agradável e aceitável. Agradável e aceitável são predicativos do objeto. Por quê? Porque eles estão caracterizando o objeto e não o sujeito, ok? Então, aqui nós temos predicativos do objeto. Na questão, na página seguinte, nós temos, observe as cenas a seguir. Temos como se fosse uma tirinha. Você soube a novidade da turma? A outra responde, não, o que aconteceu? Ela diz, a turma elegeu a Fernanda presidenta da sala. A análise da oração, a turma elegeu a Fernanda presidente da sala. Aí vocês vão analisar essa frase e em seguida vocês vão indicar a função sintática dos seguintes termos. A turma, ela é o quê? Elegeu é o quê? Fernanda é o quê? E presidente da sala é o quê? Com base nessas informações, classifique o predicado dessas orações. Vejam só. A turma é quem praticou a ação, certo? A turma fez o quê? Elegeu a Fernanda presidente. Então, a turma é o quê? Sujeito da oração, certo? Depois nós temos elegeu. Elegeu, ele está fazendo, ele está ali na função do verbo que exige um complemento, certo? Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Fernanda está ocupando o lugar de objeto direto porque ela não é o sujeito da ação. Ela está ali como substantivo próprio, né? Tá ali o nome dela, elegeu a Fernanda. Então, ela é objeto direto. Presidente da sala. É o quê? É o predicativo. Ele está fazendo referência a quem? Ao verbo, está fazendo referência ao sujeito, ele está fazendo referência ao objeto, que no caso é Fernanda, certo? Então, o predicativo do objeto. Com essas informações, classifique o predicado. Obviamente, a gente tem um predicado verbo nominal. Pode parecer confuso para vocês agora, mas na aula amanhã do ao vivo, a gente vai conseguir explicar isso direitinho, tá? Leia as duas frases a seguir. A moça ia contente para o mar. Qual a função sintática do termo contente na primeira frase? Qual é o tipo de predicado dessa frase? Olha só, a moça ia contente para o mar. A moça contente ia para o mar. Vocês podem perceber que existe uma diferença básica nessa frase, né? A moça ia contente para o mar. Como que ela ia? O fato dela ir contente é o modo de comportamento dela, certo? Já a moça contente é uma característica da moça. Ela é uma moça contente.
ia para o mar. Então, qual é a função sintática do termo contente na primeira frase? Que tipo de predicado essa frase recebe? O termo contente é predicativo do sujeito, porque quem é contente? A moça. Então, ele está fazendo referência ao sujeito, né? Então, predicativo do sujeito. Qual o tipo de predicado? É um predicado verbo nominal, certo? Na frase B, e como é classificado o predicado dessa frase? Na frase B, a palavra contente é adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal. Veja lá. E o predicado, ele é verbal, porque aqui nós temos o verbo ir. Ela ia para o mar, tá? Então, o predicado é referência ao verbo. Explique a diferença de sentido entre as duas frases. Aqui vocês podem responder de forma pessoal, mas eu vou adiantar para vocês, né, o sentido que vocês deveriam ter concluído. A moça estava contente ao ir para o mar, na frase A, né? Já na frase B, a moça, ela é contente. A moça, ser contente já é uma característica dela. E ela estava indo para onde? Em direção ao mar. Então, na frase A moça estava contente ao ir em direção ao mar. Já na frase B, a moça é sempre contente e estava indo para o mar. Eu espero que vocês tenham respondido o mais próximo disso. E caso vocês tenham dúvidas, a gente esclarece tudinho amanhã, certo? Na página 23, nós temos um pouco sobre autobiografia, como planejar uma autobiografia, os termos que vocês precisam pôr em uma autobiografia. Então, veja, para planejar a autobiografia, a gente precisa o quê? Seu nascimento, o seu primeiro dia de em sala de aula, as férias, um passeio, uma viagem marcante, um aniversário especial, um evento, e elementos que vocês vão colocar ali por opção, né? Que vocês vão escolher colocar ou não. Imagens, fotos suas, desenhos seus, algum objeto que seja característica sua, etc. Tá? E aí a gente vai explorar um pouco mais disso para que vocês produzam as suas autobiografias a seguir, né? Mas por enquanto a gente vai seguir para a página 25, em que vocês vão ler o texto 2, a leitura 2, certo? Fazer a leitura 2. E aí nós temos aqui um trecho da autobiografia da Frida Kahlo. Nós temos um pouco sobre a casa dela. E eu peço que vocês respondam as páginas 26 e 27, que é interpretação textual. Ok? E aí, amanhã, se der tudo certo, a gente já termina esse capítulo também. Tá bom? Então, responder página 26, 27 e 28 do livro de português, ok? Amanhã a gente tem aula ao vivo, qualquer questão, qualquer dúvida a gente esclarece e aí a gente só termina de corrigir o que estiver faltando, tá bom? Uma boa tarde a todos e até amanhã.